that said, take a look at what happened. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Disseram que eu começaria uma guerra, mas eu não vou começar nenhuma guerra. Eu vou pôr fim a guerras. Essa foi uma vitória para a democracia e para a liberdade. Juntos, nós vamos destravar o destino maravilhoso do nosso país. Nós vamos garantir o futuro mais maravilhoso para o nosso povo. A revista The Economist lançou a capa de 2025 e uma das matérias que eles apresentam cita 10 tendências para ficar de olho em 2025, segundo o Tom Standard. Seria uma carta do editor dessa revista, uma carta que mostra previsões baseadas no que irá acontecer. 2025 será o ano da ciência e tecnologia quânticas pelas Nações Unidas, porque assim, agora que as urnas foram abertas, o mundo sabe qual 2025 esperar. Aquele em que Donald Trump retornará à Casa Branca, a escolha da América. As repercussões da vitória arrebatadora de Trump afetarão tudo, desde a imigração, defesa até economia e comércio. Sua política fará com que amigos e inimigos questionem a solidez das alianças da América. Isso pode levar a realinhamentos geopolíticos, tensões elevadas e até mesmo proliferação nuclear. Segundo a matéria do Economist, os eleitores esperam mudanças. De modo mais geral, os partidos no poder se saíram mal na onda sem precedentes das eleições de 2024. Alguns foram expulsos, como a América e a Grã-Bretanha, outros foram forçados a formar uma coalizão com a Índia na África do Sul. Outros estão direcionados para a coabitação, como em Taiwan e na França. Portanto, 2025 será um ano de expectativas. Os novos líderes podem cumprir o que prometeram? Desordem mais ampla. Trump pode pressionar a Ucrânia a fazer um acordo com a Rússia e dar carta branca a Israel em seus conflitos em Gaza e no Líbano. A postura mais transicional e o ceticismo nos Estados Unidos em relação a envolvimentos estrangeiros encorajarão a criação de problemas da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, o quarteto do caos, e mais intromissão das potências regionais, mas não está claro se os Estados Unidos enfrentariam a China em um conflito sobre Taiwan ou no mar da China Meridional. Perspectivas de tarifação. Por enquanto, a rivalidade entre Estados Unidos com a China se manifestará como uma guerra comercial à medida que Donald Trump impõe restrições e aumenta tarifas, inclusive sobre aliados dos Estados Unidos, à medida que o protecionismo se intensifica e as empresas chinesas estão se expandindo para o exterior, tanto para contornar barreiras comerciais quanto para explorar novos mercados no sul global. Tanto as empresas chinesas construindo fábricas no México, a Hungria tem outros planos. Explosão da tecnologia limpa. O governo da China tem incentivado exportações crescentes de painéis solares, baterias, veículos elétricos para compensar uma economia fraca. O resultado é uma explosão de tecnologia limpa liderada pela China, com a adoção de painéis solares e armazenamento em rede, superando as previsões. E o mundo logo saberá se as emissões globais atingirem o pico. Depois da inflação, os banqueiros centrais do mundo celebram a derrota da inflação. Agora as economias ocidentais enfrentam um novo desafio: reduzir déficits, aumentando impostos, cortando gastos e impulsionando o crescimento. Escolhas econômicas dolorosas se aproximam. Na América, as políticas do Trump vão piorar as coisas. Pesadas tarifas de importação podem prejudicar o crescimento e reacender a inflação. Perguntas antigas. A América acaba de escolher seu presidente eleito. Líderes mundiais estão envelhecendo junto com as populações
ações. Enquanto isso, a China está buscando oportunidades econômicas em um mundo envelhecido. Em partes do Oriente Médio, por outro lado, uma população jovem em expansão, juntamente com a escassez de empregos, corre risco de instabilidade. A hora da verdade para a inteligência artificial é a maior aposta da história de negócios. Mais de 1 trilhão está sendo gasto em data center para inteligência artificial, embora as empresas ainda não tenham certeza de como usá-las e as taxas de adoção sejam baixas, embora muitos trabalhadores possam simplesmente estar usando em segredo. Os investidores perderão a coragem ou a IA provará seu valor à medida que os sistemas agentes se tornam mais capazes com tentativas de assassinato, walkie-talkies explodindo e foguetes gigantes sendo capturados. Uma lição de 2004 foi esperar o inacreditável. As coisas que parecem implausíveis podem acontecer em 2025. Dentro do site do Economist, que é a versão paga de assinatura, fala sobre uma tempestade solar devastadora e até mesmo outra pandemia global, né? Na capa da Economist, próximo da África, existe uma seringa como se fosse sangue e pode estar falando sobre uma próxima pandemia que vai acontecer, né? Talvez em 2025. Na revista The Economist também existe um punho erguido vermelho, né? Que várias personalidades políticas executam esse gesto na história. Também é utilizado por Trump quando acontece o atentado e ele utiliza esse gesto diversas vezes. Nos momentos mais frenéticos que o agente do serviço secreto cercaram Donald Trump, sangrando em um comício na Pensilvânia em 13 de julho de 2024, tentando tirá-lo do palco para um lugar seguro, Trump, cuja orelha atingida de raspão por uma bala de um suposto assassino, levantou o punho no ar. Era uma imagem, um gesto destinados ao livro de história. Mas esse gesto não era novidade para Trump, pois o ex-presidente sempre utilizou o punho erguido, pois faz parte da sua imagem pública desde 1990. No início do ano, quando Trump saiu do prédio onde foi considerado culpado por 34 crimes graves, em 30 de maio ele acenou e levantou o punho cerrado para aqueles que estavam reunidos do lado de fora. Ele também fez o mesmo gesto ao se render às autoridades em Nova York, após a acusação no caso em abril de 2023. E no final de uma parada de campanha em junho de 2024, em uma igreja de Detroit, ele ficou em frente a uma cruz iluminada e 2 bandeiras americanas e levantou o punho novamente. O punho levantado é um dos mais interessantes simbolismos sobre a sua história. Foi usado por fascistas, socialistas, comunistas, defensores do Black Power e até pelo jogador de golfe Tiger Woods. O punho erguido tem sido empregado por uma grande variedade de grupos para vários propósitos diferentes. No início do século XX, por exemplo, ele foi associado ao socialismo, comunismo e sindicatos. Nesses contextos, era praticamente visto como um símbolo de solidariedade entre outros que compartilhavam suas visões. Na década de 1960, no entanto, o punho erguido tornou-se associado ao movimento Black Power. Uma das imagens icônicas e controversas dos Jogos Olímpicos de 1968 mostra atletas que ganharam suas medalhas na prova de 200 metros levantando os punhos enluvados sobre suas cabeças enquanto o hino nacional dos Estados Unidos tocava. 45 anos depois, principalmente após os protestos de 2014 e seguido pelo assassinato de George Floyd em 2020, tornou-se um símbolo poderoso dos manifestantes Black Lives Matter. Mas o gesto também foi adotado pela extrema-direita, com o punho ariano se tornando símbolo de orgulho branco durante a década de 1980. Em muitos aspectos, o punho erguido se tornou um gesto generalizado de desafio que foi empregado por grupos tão diversos quanto o movimento, em 2011, de estudantes que protestavam contra cortes no orçamento da educação nas Filipinas daquele mesmo ano. O gesto é ainda visto como transgressivo. Em 1916, cadetes negras levantaram os punhos para uma foto e isso levou a um inquérito pela escola, embora nenhuma ação disciplinar tenha sido tomada. Análogos do punho erguido são comuns na cultura popular. O gesto associado com um soco no ar, que golfistas como Tiger Woods
frequentemente praticam, está associado ao meme Sasekai, mostrando um bebê na praia com um punho na areia e uma cara desafiadora. Foi popular nas redes sociais no início dos anos 2010. Donald Trump tem usado o gesto do punho erguido por décadas em uma variedade de contextos. Ele usou, por exemplo, como um gesto de celebração na inauguração do seu cassino e hotel em Atlantic City em 1990, mas ele também usou em um símbolo de desafio, como fez durante uma coletiva de imprensa na qual ameaçou processar o New York Post em 1994. Como presidente eleito, ele levantou um punho no Natal de 2016 e também levantou o punho em triunfo durante sua posse em 2017. Seu uso do punho erguido favorece uma mensagem potente para os grupos. Pode funcionar como um gesto de solidariedade para aqueles que estão com ele e um desafio contra aqueles que opõem a ele. Dessa mesma forma, o punho erguido de Trump é uma mancha de tinta, pois permite que as pessoas interpretem uma mensagem de acordo com suas próprias preferências ideológicas. Apoiador de Trump como senador dos Estados Unidos, Josh Hawley, um republicano, também utilizou o gesto. Em 6 de janeiro de 2021, Hawley levantou o punho para mostrar o seu apoio aos manifestantes que estavam convergindo com o Capitólio dos Estados Unidos, logo antes de ele deslizar por um corredor em fuga deles. O gesto é utilizado também por comunistas, mas é uma manobra simbólica de poder que, seja qual lado ele esteja, que nem é de direita nem de esquerda, independe do lado, eles vão fazer o plano de acordo com o sistema, né?